Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora já. Pergunta da semana muito profunda, muito básica, muito fundamental. Saber para acreditar? Geralmente se pensa ao contrário, que primeiro o mais básico seria acreditar, para depois procurar saber. A gente vai entender aqui, e é um princípio fundamental da Torá, como traz o Rambam, Maimonides, e explicado principalmente pela Hassidut, pelos Rebbeim, que primeiro a gente precisa saber, compreender, apreender, formatar, formular, preparar o terreno para então chegar no nível mais elevado de acreditar ligado à fé. A gente está no projeto Likkutei Sichot. Esse é o volume 26 de livros de Sichot, discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Yitro, é a primeira Sichá. Justamente Parashat Yitro é a Parashá ligado com os 10 mandamentos, com a série Tadibrot, com o recebimento da Torá, Shavuot. E na Torá, primeiro mandamento, primeira expressão, é Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, e vamos nos aprofundar sobre o que quer dizer eu sou Hashem, sendo uma mitzvah, inclusive, a primeira mitzvah que tem da Torá. O Rebbe começa explicando o Mishneh Torah, que é o livro de Halachot, de leis do Rambam, e na listagem das mitzvot aseh, as mitzvot, os mandamentos, são divididos em mitzvot, mandamentos positivos do que deve ser feito, e mitzvot lot aseh, proibitivas do que não pode, não deve ser feito. Então, o Rambam classifica a primeira mitzvah, a mitzvah rishoná das mitzvot positivas aseh, leidá sheish sham eloká, saber, entender, conceber, que tem lá Deus. Como está escrito, nossa Parashá, Anochi Hashem Elokecha, está no livro Shemot, Parashat Yitro, né? Capítulo 20, versículo 2. E também tem Parashat Vayit Hanan, que repetem-se, com algumas diferenças, os 10 mandamentos, que está em Devarim Rei, no capítulo 5. Anochi Hashem Elokecha, Asher Oseiticha, et Meres Mitzrayim e Beit Avadim, como está nossa Parashá. Depois disso, quando começam as halachot, não é simplesmente a listagem das mitzvot, quando começam as leis ligadas ao primeiro livro, o Rambam faz questão de colocar como Yesodei a Torá, os fundamentos da Torá, a base, que constitui depois o que será desenvolvido e explicado de todas as halachot. Então, a primeira coisa, mais básica, que é o fundamental, o fundamento, o pilar da Torá, na primeira mitzvah, primeira halachá, quer dizer, está falando que Yesod Yesodot, Ve'amud HaChomot, que tem inclusive o nome de Hashem, Yud, depois o rei, depois o Vav, depois o rei, Yesod Yesodot, o fundamento dos fundamentos, e Amud HaChomot, e o pilar da sabedoria, das sabedorias, é Leidá, é saber, Sheish Sham Matsui Rishon. Então aqui o Rambam já muda um pouco e fala Matsui Rishon. Matsui é o que é encontrado, um primeiro encontrado, quer dizer, um ser primário, que vem antes de tudo. E ele faz com que exista as existências, os seres depois. Todos os seres, desde os céus até a terra, e o que tem entre eles, né, todos os astros, etc., vem também da verdade, da existência de Hashem, da pré-existência de Hashem, do ser primário que é Hashem. Na primeira halachá, o Rambam não fala que saber que tem um ser primário é uma mitzvah positiva. Ele se prolonga por 5 halachot e indica vários detalhes sobre o ser primário. E só na 6ª halachá que ele conclui Veidiat davar zé, e a sabedoria, a concepção, o conhecimento, leidá, saber que existe Hashem, é uma mitzvah a ser
como está escrito, aí ele traz o passuco. Então, diferentemente na contagem das mitzvot, o Rambam já traz desde o começo que é uma mitzvah saber sobre Hashem, e quando chega nas halachot, ele fala sobre ter um ser primário, mas só vai falar que é uma mitzvah de saber sobre Hashem, com a mitzvah no final das halachot ligados com os fundamentos da Torá. Entende-se então que, de acordo com o Rambam Maimonides, a mitzvah de ter um Deus, Anochi Hashem Lokecho, como está em Parashat Yitro, depois vai Hanan, ligado com a série de Brot, não é só um conhecimento geral, que tem um Deus e que ele é o ser primário, como ele descreveu. Esse ser primário existia antes de tudo. Essa mitzvah de saber sobre Hashem integra todos os detalhes sobre Hashem. Segundo o Bravanel, né, e o Tzemach Tzedek, que também explica sobre isso, a mitzvah positiva, o Tzemach Tzedek é o terceiro Rebbe de Lubavitch, a mitzvah positiva de acreditar em Hashem não é só acreditar que existe um Deus, como a gente falou. Saber para acreditar é parte da mitzvah, mas muito mais é saber que vem antes disso, saber que existe um Deus. Poderíamos perguntar como considerar acreditar em Deus o mandamento, somente essa pergunta que surge, porque precisa antes reconhecer que tem quem está ordenando o mandamento. Então não tem como mandar ou ordenar que alguém acredite em Hashem se ainda não foi reconhecido que Hashem é Hashem. Então não tem como mandar uma mitzvah sem antes saber sobre quem está mandando. Então por isso que antes a gente tem que saber quem é Hashem. Aí depois a gente vai aceitar a mitzvah de acreditar, porque a gente já sabe quem é que está mandando a gente acreditar nele. Então está ligado com a sabedoria que precede a acreditar. Não tem sentido ordenar acreditar em quem ordena os mandamentos, sem saber quem é que ordena os mandamentos. Essa mitzvah vem depois de saber que Hashem é o ser primário, sempre existiu, que vem antes de tudo que existe depois. Que é antes e mais completo qualquer existência, assim como o Rambam explica extensamente em detalhes, como a gente falou, né, nesses primeiros capítulos das halachot de fundamentos da Torá. Além disso, é conhecida a precisão da linguagem do Rambam, quando ele fala saber que tem um Deus, saber que tem um ser primário, e assim ele termina tanto na mitzvah de saber sobre Deus, como a unicidade de Deus, né, Ardut Hashem, para saber que são mitzvot positivas e não para acreditar simplesmente. Saber com a qualidade intelectual. O Barvanel pergunta como pode ordenar acreditar que não pode ser adquirida com vontade e escolha. Por isso o Rambam coloca como precedente o conhecimento, para então levar para a fé e acreditar. Primeiro, saber, conhecer. Aí depois você vai para a fé e acreditar. O Rambam afirma que Hashem não tem corpo. É óbvio, mas ele afirma de qualquer forma para deixar claro isso, e que as expressões materiais usadas na Torá são para a gente poder entender. Né? Hashem, não tem como definir que ele é um sábio, mas para a gente entender o que é Hashem, a gente entende que sábio é uma coisa que está ligado com ele. Então, foi Hashem que pediu essas metáforas, quando ele fala, mostre-me a sua glória, né? A sua grandeza. O livro Yad HaZaká, do Mishneh Torah, do Rambam, é um livro de leis, justamente através do conhecimento de Hashem, que está ligado com as leis, que a gente entende exatamente por quê e o que fazer, é possível cumprir essas leis, não pela fé, que é o acreditar, mas sim com o entendimento intelectual, por A mais B, ficar bem impregnado dentro da gente. A fonte do Rambam, a gente já vê que tem uma equivalência muito interessante, está no Zohar. No Zohar fala, no Parashat Vayera, né, de algumas semanas atrás, no capítulo 5, na parte do Zohar que é chamada Urea Mehemna. Fala o seguinte, Velakarti etrem, eu peguei vocês para ser meu povo, Veiti lachem Elokim, e eu fui o Deus de vocês, e vocês devem saber que Ani Hashem Elokechem vegomer, Pekud Adá Kadma'ah Dechol Pekudin. E esse mandamento é o anterior a todos os outros, como o Rambam fala, primeira mitzvah.
Reshitá kadmaá dechol pikudin. É a primeira, é o princípio de todas elas. Lemindá leile kedusha berihu. Saber, conhecer, que vem antes de acreditar que tem um ser primário. Mai bichlala, o que quer dizer esse primário? Lemdá deislita elaá. Saber que não tem nada que o domina, aquele que domina tudo, que ele é o dono do mundo, o Bra'almin Kulhu, e ele criou todo o mundo, tanto os céus quanto a terra e todo o que tem entre eles, né, são os astros, etc. Então a primeira mitzvah de todos tem um ser superior que criou todos os mundos, os céus, a terra e todos os astros. Olha a comparação com o Rambam. O Rambam fala, Yesod Yesodot Vemud HaChormot. O fundamento dos fundamentos e o pilar das sabedorias. O Zohar fala Pekudá Dakdmaá, e o mandamento que antecede a todos, que é o fundamento justamente, Dechol Pekudim, de todos os fundamentos. O Rambam fala Leidá Shei Shamatzurishon, saber que tem um ser primário. O Zohar fala Leminidá Lei de Kusha Berihu Lichlala, saber sobre o Kadosh Baruch Hu, o santo sagrado seja, nas suas generalidades, em todos os seus princípios. Que ele é o que dá existência para todas as outras existências, desde os céus, a terra, o que tem dentro entre eles. E nos Zohar fala, o Bara Almin, ele criou os mundos, os céus, a terra e tudo o que tem entre eles. Então você vê que é muito parecido. A Matsui Zé, essa existência primária, esse ser primário, é o o Deus dos mundos, Adon Kolares. Ele é o dono de toda a terra, como o Zohar fala, Leminidad Eislita Ilá, saber que ele é o que domina tudo e não tem nada que o domina. Agora o Zohar traz o verso de Vaerá e não de Itró, né? Como está em Vaerá, e eu vou pegar vocês para mim, para ser meu povo, e você, o Deus de vocês. E vocês vão saber, né? Não é que nem tem no Itró, Anochi Hashem Lokecha, eu sou teu Deus. Não está falando sobre saber sobre Hashem. Em Itró está falando sobre saber sobre Hashem, que eu sou Hashem, que eu sou teu Deus, em Vaerá. O Zohar fala sobre Moshe Rabbeinu, que ensinou para o povo sobre conhecer Hashem. Então por isso que no Zohar, que fala sobre Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ensinou ao povo a conhecer sobre Hashem, quando saíram do Egito, estão saindo, quem está tirando a gente do Egito? Até onde a gente vai, quem precisa fazer? Então, para que todos acreditassem nos milagres e na força de Hashem, que está fazendo tudo, que Hashem até agradeceu e louvou que a gente confiou nele para sair para o deserto, um deserto que não era povoado, tinha muitos perigos, porque Moshe Rabbeinu explicou quem era Hashem para a gente confiar que a gente pudesse sair no deserto e valeria a pena para a gente receber a Torá. No segundo capítulo, o Rambam explica que o meio para amar e temer a Hashem é pelo conhecimento. Então, o conhecimento como ele é primordial. Saber sobre Hashem. Saber sobre Hashem leva a ter amor a Hashem, a ter temor a Hashem e a ter também a fé em Hashem. Aquela nirbad menorá, zé, mitzvah le'avó. Como está falado que é uma mitzvah, amar a Hashem, e temer a Hashem, como está escrito em Dvarim, ve'avta et Hashem Elokecha, você vai amar ao Deus, teu Deus. Em Dvarim também, et Hashem Elokecha tirá, e você vai temer a Hashem. Depois, por 3 capítulos, o Rambam expande, explica sobre os anjos, que são uma Merkavá, que está ligado com os anjos e o trono celestial, como é que é. Depois de Maaseh Bereshit, como foi criado, isso está no Zohar. E o Maaseh Bereshit e o Rambam traz aqui, no livro de leis, 3 capítulos extensamente sobre Maaseh Merkavá e Maaseh Bereshit. Como cabe esses assuntos no livro de leis? Entende-se que a meditação não é uma mitzvah, mas é já uma operação, que já faz parte da mitzvah. Então, esses 4 capítulos estão ligados com o Pardes. Pardes, que é um bosque, está ligado com Pshat, Drush, Remez, Drush e Sod. São 4 níveis de entendimento da Torá, que é o sentido literal do Urashi, que a gente sempre estuda, é o sentido de Remez, símbolo, Drush, Midrash, alegoria, e Sod, que é a parte mística, a Kabbalah, e depois tem a Hassidut. A Merkavá está ligado com a composição de 4 capítulos, que
porque no fundo são um único assunto. A composição são vários e estão integrados num único assunto, que é a Torá, que é essa base, esse fundamento que o Rambam está falando aqui, para a gente entender quem é Hashem, quem vai mandar, quem vai nos ordenar e porque a gente tem que aceitar toda a Torá e cumprir as mitzvot. No Mishneh Torah, depois, no final do livro do Rambam, no capítulo 12, no capítulo 11 e 12 falam sobre Mashiach, a época de Mashiach. Então o Rambam traz, naquele tempo da era messiânica que a gente está vivendo agora, se Deus quiser, cada vez mais claramente, que seja já agora, reveladamente, não vai ter nenhuma competição, inveja, etc, etc. E aí fala que a gente vai se ocupar em conhecer Hashem, as partes ocultas da Torá. Conhecer Hashem e a Torá. Essa é a última alahá de todo o livro Mishneh Torah do Rambam. Como fala, repetindo de novo, Yodim Dvarim Astumim, a gente vai saber as coisas ocultas da Torá e vamos aprender, conceber o conhecimento do Criador. Se a ocupação única será conhecer Hashem, então mesmo as coisas secretas estão ligadas em conhecer Hashem. E qual a diferença então com o conhecimento do Criador? Porque fala conhecer as coisas ocultas e conhecer a Hashem. O limite da força do ser humano é falado justamente sobre aprender o conhecimento do Criador e não para saber as coisas secretas. E qual a diferença entre uma coisa e outra? Vamos avançar. Qual a ligação e o que acrescenta como a água cobre o mar, que tem no final das Alahot? Termina assim o livro do Rambam, que será o conhecimento de Hashem será como a água que cobre o mar. E o conhecimento de Hashem vai preencher toda a terra. No Hot Teshuvah, já antes, quando fala um pouco sobre as leis de Mashiach, a época de Mashiach, nas leis sobre Teshuvah, o Rambam também descreve a era messiânica e traz esse mesmo verso, acrescentando como a água cobre o mar. Os Devarim Astumim, essas coisas são secretas que a gente vai passar a saber. Cada vez a gente está vendo coisas impressionantes se revelando aos nossos olhos. Estão ligados com o Simase Bereshit, como foi criado o mundo. Depois tem um nível mais elevado, que é a gente apreender e entender como Hashem é. Isso está ligado com o Maseh Merkavah. Está ligado com o trono celestial e os anjos. O Maseh Bereshit é possível entender como ele é, mas o Merkavah não dá para entender Hashem, a não ser por eliminação. O que ele não é, a gente entende por exclusão. O Rambam, no Moreh Nevuchim, que é outro livro do Rambam, mais ligado à filosofia, ele explica que é impossível descrever Hashem pelo que ele é, mas devemos usar adjetivos do que ele não é. Então, por exemplo, quando a gente fala que Hashem é sábio, não é porque Hashem é só sábio, é porque ele ser sábio quer dizer que ele não é todo o contrário de sábio. No entanto, saber, e aí isso, a gente tem vários desses do que ele não é, ou do que ele é, excluindo tudo que ele não seria, mas, mesmo assim, sabendo tudo isso do que ele não é, ainda é pouco comparado com o que Hashem é. Não é o suficiente. Também é uma sabedoria, e quanto mais abrangente, maior será. Apesar disso, mesmo a maior sabedoria desse tipo ainda não chega perto da essência do que é Hashem. Assim entenderemos a diferença das palavras do Rambam entre Maseh Merkavah e Maseh Bereshit. Maseh Merkavah é como uma gota no oceano. Uma gota no oceano que é gigantesco. Do que precisa explicar sobre esse assunto. É infinito. Compensação, Maseh Bereshit, que a gente entende como Hashem criou o mundo, é como uma gota num balde. O balde é mais limitado. Está ligado com o mundo de Beriá, que tem um limite, tem medidas. O oceano aponta para a falta de limite, até mesmo na Alahá, quando se quer falar alguma coisa que está infinito, sem fim, é como se fosse Yam, como se fosse um mar. Entretanto, mesmo o mar tem limites, como diz também no próprio Talmud, em Orayot, fala que tem sábios sabem contar quantas gotas tem no mar. É muito, imagina. Você pega um punhado aqui, imagina quantas gotas tem lá. Imagina o oceano de todos os mundos, de todos os mares. Entretanto, mesmo o mar tem limites. Né? Mesmo o mar tem limites, mas na prática é como se fosse ilimitado. Como está explicado em Kohelet, Eclesiastes, do rei Salomão, Shlomo Amelech, todos os rios vão para o mar
Mas ele não fica cheio. É verdade, é uma coisa, é um milagre. Como é que todos os rios o tempo todo vão desembocar no mar, mas o mar não fica cheio, não transborda. Então se vê que em potencial o mar não tem fim, pois nunca fica cheio. Entende-se então porque no final do seu livro o Rambam traz o verso sobre a água cobrindo o mar. Porque naqueles dias, por mais que a compreensão de Hashem será conforme a nossa capacidade, que é o que a gente está cada vez mais entendendo e aprendendo os milagres e o modo de Hashem e a Torá, a sua sabedoria, mas é sempre acima da gente, como uma gota no oceano que não tem fim, que é limitado, por sermos uma criação somente. As alahot, os fundamentos da Torá, vêm antes de todas as demais. Por isso que o Rambam começa através disso. E no seu começo, saber que tem um ser primário. A gente chegar nesse ponto que a gente entende, medita e absorve, na medida que a gente pode, uma gota no oceano, mas é uma gota para entender o que é Hashem. O Rambam fala que não devemos passear no Pardes, nesse bosque, em vez de entrar, como está escrito no Talmud. Devemos passear, porque o passear de modo prolongado e com prazer, como estação profunda e ampla. Terminando, novamente no final do livro do Rambam, não vai ter outra ocupação no mundo inteiro que não seja conhecer Hashem, aprender Hashem, entender Hashem. E assim, todos no povo de Israel serão sábios, grandes sábios, vão saber as coisas secretas, como a gente falou, vão conseguir aprender a sabedoria de Hashem, do nosso Criador, conforme a nossa capacidade, como está escrito em Yeshayahu, que Malá Aras Deet Hashem, que vai preencher a terra, o conhecimento de Hashem, assim como a água cobre os oceanos. Seja agora já, com Mashiach Now, a gente saber e ver e estar presente com Hashem de uma forma revelada agora já. Mashiach Now.